Lá em 2014, a série How I Met Your Mother chegou ao fim, dividindo toda a sua legião de fãs depois daquele final que eu amo, mas muita gente odeia até hoje. Agora, você sabia que no mesmo ano, na época que estava acabando essa série, estava sendo produzido um spin-off chamado How I Met Your Dad, ou como eu conheci o seu pai em português? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e sim, meus amigos, lá em 2014 estava sendo produzido um spin-off chamado How I Met Your Dad, e esse spin-off também seria uma criação da dupla Carter Base e Craig Thomas, que são os mesmos criadores de How I Met Your Mother. Eu vou falar um pouquinho mais disso, mas antes, desce aqui a tela, clica no inscrever-se se você já se interessou por esse tema, deixa seu like também, comenta se você gostaria de um spin-off de How I Met Your Mother, se você sente saudade dessa série, e também já cola lá no Instagram, @mariapontilhada, pra pedir camisetas bordadas lindas como essa que eu tô usando, que eu tô ligado que vocês já estão de olho, já tá gostando. Então a resposta da pergunta de vocês, onde você comprou essa camiseta? Está aqui, ó, @mariapontilhada lá no Instagram. Tem várias que já tem lá, você pode só rolar no feed e ver algumas que tem por lá, ou você pode ter uma ideia diferente também que não tá por lá pra ter sua camiseta exclusiva, e aí você pergunta pra ela lá por DM, pra quem não sabe, o Instagram da minha esposa, da Bia. E ela entrega pra todo o Brasil e tá com uma promoção de Natal muito foda que você não pode perder. E mano, a agenda dela tá quase enchendo. Então corre pra pedir a sua também, porque tem um pacote lá de 3 camisetas, você já compra uma pra você e pra dar de presente, ou você já pede pra outras pessoas te dar de presente também. Mano, não perca mais tempo, vai lá no Instagram lá, @mariapontilhada. Bom, agora voltando aqui sobre esse spin-off chamado How I Met Your Dad. Eu não sei se você já tinha ouvido falar, tem gente que acha que seria How I Met Your Father também, mas em algum momento da sua vida de fã de How I Met Your Mother, provavelmente você já tinha ouvido falar isso. Lá, quando a ideia começou a ser produzida, teve 2 caminhos ali que eles poderiam seguir. A primeira ideia era que fosse um spin-off direto com a Tracy, que a gente conheceu em How I Met Your Mother, só que contando a história dela com um pouco mais de detalhes, não só aquele episódio corrido que fizeram, com mais detalhes da trajetória dela até o dia que ela conheceu o Ted. Só que por algum motivo ali, em algum momento, essa ideia foi descartada e logo deu espaço a uma outra ideia, que era uma história parecida com How I Met Your Mother, mas com novos personagens, com uma nova trajetória, só que dessa vez de uma mãe contando pros filhos, né, como é que ela conheceu o pai deles e toda a jornada que teve durante esse meio do caminho aí, com os amigos e relacionamentos amorosos que teve no caminho, e a história começaria ali a partir dos 27 anos de idade dela. E How I Met Your Dad estava realmente indo pra frente, né? Ela é só focada na protagonista ali, Sally Javits, além dos amigos e amigas dela que ela teria nessa jornada também. E a produção seria parecida com o que a gente conhece na How I Met Your Mother, uma mulher do futuro contando as histórias pro filho dela, e aí vem pro passado, e aí as pessoas tudo jovem, com outros atores, contando toda a história, vai flashback, vai e vem o tempo todo, com erros na história, esquecendo tal detalhe, coisas que a gente conhece lá em How I Met Your Mother. E a ideia parecia que era boa, a galera gostou, tanto que eles chegaram a produzir um episódio piloto. Existe um episódio piloto gravado, editado bonitinho, tem trailer que você pode encontrar no YouTube, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, a CBS acabou não aceitando. A CBS, pra quem não conhece, é o canal que exibia How I Met Your Mother lá nos Estados Unidos. Só que esse episódio piloto, eles veio pra eles ali, eles olharam, gostaram da história, mas falaram, mano, esse piloto não ficou muito bom não, faz outro aí, quem sabe a gente produz uma série de How I Met Your Dad. O problema é que quem produziu esse episódio foi a Century Fox, não foi necessariamente a CBS, por mais que a CBS tenha uma produtora, foi a Century Fox que produziu esse piloto de How I Met Your Dad e levou pra CBS pra apenas exibir. Mas aí a CBS pediu pra refazer esse piloto, que é uma coisa muito comum que acontece nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, The Big Bang Theory, por exemplo, ele teve um episódio piloto que foi rejeitado também, que era uma história totalmente diferente do que a gente conhece. Mas aí eles refizeram o piloto e a série acabou sendo aprovada e deu no que deu, sucesso aí de 12 temporadas. Se você não conhece essa história, eu falei mais disso nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card. Mas aqui em How I Met Your Dad foi diferente. A CBS pediu um novo piloto e a Century Fox não aceitou. Ou melhor, eles aceitaram, falaram, beleza, a gente faz um novo piloto se a CBS já encomendar uma temporada com 22 episódios. Mas aí, não dá, né? Não dá Century Fox, porque como é que a CBS vai encomendar toda uma temporada de uma série que eles não gostaram do episódio piloto? Eles tinham que refazer pra ver o novo piloto pra ver se eles iam gostar da ideia e aí sim encomendar uma temporada, que é como acontece lá nos Estados Unidos. Mas a Century Fox se recusou a fazer isso, continuou com o seu piloto original ali, tentando vender pra outros lugares, já que a CBS não tinha aceitado. E aí o que aconteceu? A Century Fox pegou esse piloto, essa ideia de How I Met Your Dad, e tentou levar pra Fox, que era o próprio canal delas ali, ou pra ABC, de repente, porque a ABC também tem algumas sitcoms que passava na época. O problema é que essas duas emissoras não conseguiriam exibir na época, porque a grade deles de série já estava completa, não dava pra inserir um novo programa, pelo menos não no próximo ano, que já estava todo programado bonitinho. Então, How I Met Your Dad ficou sem casa. E vejam só vocês, Fox e ABC, hoje todo mundo pertence à Disney. Agora, sabe o que é pior? A CBS parece que eles já estavam contando com a presença de How I Met Your Dad na grade, porque tinha uns buracos de programação. Eles diminuíram tanto de sitcoms, das que já estavam encomendadas ali bonitinho. Então parece, pela programação da época ali de 2014, 2015, parece que eles já estavam contando com a chegada
de How I Met Your Dad. Mas essas diferenças criativas, essas tretas que teve aí nos bastidores, acabou não rolando, e aí eles tiveram que reprisar coisas e encomendar outras coisas que eles não estavam programando pra conseguir encaixar ali na grade. Agora, com certeza teve mais coisa aí, não foi só porque eles não gostaram. Eu acho que teve mais coisas por trás, todo mundo acha na verdade, mas a gente não tem explicações oficiais do que pode ter acontecido, porém a gente pode fazer umas pequenas especulações do porquê How I Met Your Dad não foi aceito pela CBS. A primeira foi um motivo óbvio, que talvez eles não tenham realmente gostado do piloto, talvez não tenha sido tão legal assim. Parecia, né, pelo trailer, que a gente só consegue ter acesso no trailer, no YouTube tem, e parece que ia ser mais ou menos legal, mas não sei. Talvez tenha tido outros erros aí nessa história, na criação dessa história. Agora, um outro motivo também que talvez tenha influenciado pra CBS não aceitar é que a produção não seria deles. Como eu disse, a CBS ela tem a própria produtora, mas quem estava produzindo era a Century Fox. E existe um negócio nos Estados Unidos que quando uma produtora ela produz uma série e ela chega a 100 episódios, a produtora tem o direito de vender essa série para onde ela quiser, para qualquer outros canais, depois que a série acabar principalmente, para que a série continue sendo reprisada e reproduzida mesmo depois do seu fim. E assim a produtora continua lucrando, continua ganhando dinheiro em cima de uma série que já terminou. E aí a CBS acabou não aceitando exibir justamente porque se How I Met Your Dad fizesse muito sucesso e chegasse nos 100 episódios, quem lucraria com a reprise ia ser a Century Fox e não a CBS. Então talvez isso tenha influenciado também para a CBS não aceitar essa proposta. E isso é uma coisa muito comum, inclusive. Existem alguns rumores por aí que How I Met Your Mother estava prestes a ser cancelada ali pela terceira, quarta temporada, que estava com a audiência muito baixa, mas eles, como tava com muito episódio, com 80 e poucos episódios já, eles decidiram continuar renovar até a quinta ali, para alcançar 100 episódios, que depois se cancelasse, beleza, eles podiam continuar vendendo com mais de 100 episódios para continuar lucrando em cima daquela série. Só que aí dali pra frente, da quinta temporada pra frente, começou a fazer muito sucesso, os números começaram a aumentar, e aí por isso que foi até a nona. Então é algo comum que acontece nos Estados Unidos, esse acordo aí de tentar chegar pelo menos a 100 episódios. Mas já que a CBS não aceitou, a Century Fox não conseguiu levar pra outro canal, no final das contas ninguém lucrou com nada, a série não foi pra frente. E tem gente que acha também que talvez tenha influenciado o fato de que o final de How I Met Your Mother foi muito controverso, né? Dividiu muitas opiniões, muita gente odiou, não é que não gostou, odiou o final, né? Não é o meu caso, e aí talvez isso tenha influenciado também a decisão da CBS, mas tudo indica que não, né? Pelo que eu dei uma pesquisada aí, a CBS é um dos canais que menos liga nos Estados Unidos pra comentários de internet, pra repercussão que tem. Pra eles, se tá dando dinheiro, se tá tendo audiência, eles vão continuar fazendo, não é o termômetro deles ali, não é os comentários na internet. Além disso, tem muitos rumores também de que o elenco de How I Met Your Dad mal tinha começado e parece que eles não se davam muito bem, não tinha muita química, sabe? Eles tinham uns desentendimentos ali nos bastidores, mano, não tinha nem começado a série ainda. Então, se era pra começar, sim, ainda bem que nem começou, ainda bem que terminou ali logo no início mesmo. E assim chegou o fim precoce de How I Met Your Dad antes mesmo de ter começado. Foi adiando o projeto, adiando, até que esqueceram, né? Nos anos recentes aí de 2016 pra cá, não tem mais nenhuma notícia, então eu acho que realmente cancelaram e não vai mais acontecer. Agora vem a minha opinião aqui no finalzinho desse vídeo. O que eu acho de tudo isso? Eu acho que o maior erro deles foi tentar criar esse spin-off, tipo, não tinha nem acabado How I Met Your Mother ainda. Eu acho que eles foram muito rápidos nessa decisão. O corpo de How I Met Your Mother não tinha nem esfriado, sabe? Então os fãs ainda estavam digerindo aquele final de How I Met Your Mother, ainda estavam tentando se acostumar que não existiriam mais novos episódios, sabe? Tinha todo um contexto ali, tinha que respeitar o luto de quem ia ficar órfão com o fim dessa série. Só que aí já estavam tentando enfiar na nossa goela uma nova série com a mesma história, com novos personagens. Então talvez eu acho que eles tenham sido muito rápidos nessa decisão. Se fossem tentar fazer hoje em dia, por exemplo, eu acho que a aceitação seria muito maior. Só que mesmo assim, eu ainda tenho uma pulguinha aqui atrás da orelha, eu não sei se daria certo, por quê? Podemos todos combinar que todo mundo que vai assistir pelo menos a primeira vez ali How I Met Your Mother, nos primeiros episódios, quem segura a gente é o Barney, né? O Barney Stinson, com todas as piadas dele, bem mulherengo, né? O jeito todo caricato dele, todo exagerado, faz a gente dar muita risada e é o que segura a gente ali no começo, depois a gente vai se apegando a cada um dos personagens. Mesmo que a gente assistindo hoje em dia, as piadas dele tenham envelhecido mal, né? Por causa do machismo, da misoginia, tem umas coisas ali, a gente sabe que é caricato, que é piada, mas pode ofender algumas pessoas, a gente sabe disso, e pelo contexto da época acaba passando, mas se fosse feito hoje em dia não daria muito certo. Então pra fazer hoje em dia, teria que ter um personagem parecido com o Barney, só que mais adaptado, mais evoluído, né? Pode ser mulherengo ou podia ser uma mulher também, que pega geral, só que tinha que ter umas piadas um pouco mais adaptadas pra realidade de hoje em dia. E mesmo assim, poderia ficar sem graça, ou mesmo que ficasse engraçado, geraria comparações com o Barney, o que nunca é bom pra nenhuma série. Então, mano, a chance de dar errado é muito grande. Tem muitos atenuantes aí no meio dessa construção de How I Met Your Dad que poderia levar a série ao fracasso. Então talvez tenha sido melhor ela não sair do papel mesmo. Óbvio que essa é a minha opinião e agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de uma série How I Met Your Dad, um spin-off, novas histórias, novos personagens ou de repente com os mesmos personagens. Se fosse rolar, como é que você gostaria que fosse? Deixa aqui nos comentários, me conta e não esquece de antes de sair do vídeo clicar aqui nessa bolinha e encher outros
vídeos que eu vou deixar desse lado aqui. Aqui em cima tem uma playlist com vários vídeos de How I Met Your Mother que eu faço aqui no canal pelo menos uma vez por mês pra vocês. Então só clicar aqui, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece que também gosta da série e muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima, valeu!